Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo que eu tenho certeza que será muito útil para você que está mixando música e não está conseguindo ter um bom resultado, que é o seguinte: o que eu percebo é que a galera que está aprendendo a mixar está tendo muitas dificuldades em lidar com essa enorme quantidade de plugins, plugins com muitos recursos, muita tecnologia, inteligência artificial. Toda essa evolução tecnológica é muito bom, nos ajuda muito no processo de mixagem de uma música, porém, para quem já tem o básico do conhecimento. Para quem ainda não tem, para quem está começando agora, essa enorme quantidade de recursos acaba atrapalhando mais do que ajudando. É aquele ditado, né? Menos é mais. Então, nesse vídeo, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: eu vou mixar uma música utilizando apenas um único plugin. Esse plugin que eu vou utilizar é um Channel Strip. Para quem não sabe, Channel Strip seria a versão digital de uma mesa de som analógica, no caso, o canal de uma mesa de som analógica. E por que eu vou utilizar apenas um único plugin? Porque se a gente voltar no tempo, na época em que a gente mixava no analógico, o que a gente tinha para mixar? Uma mesa de som e, basicamente, alguns poucos periféricos, tipo compressor, equalizador, gate, mas basicamente era isso. Então, por que não aprender com o básico, com o que era feito antigamente? Então, a gente vai mixar uma música utilizando apenas a emulação de uma mesa de som analógica que tem ali equalizador, compressor, gate, filtros e é isso. E com esse recurso limitado, a gente vai conseguir tirar um bom som. Lembrando que eu vou deixar o link para download do plugin que eu vou apresentar para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você pode utilizar qualquer Channel Strip, não precisa ser o mesmo que eu vou mostrar aqui, qualquer um vai servir. Eu separei aqui um projeto e a primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: quando você se propõe a mixar uma música, assim como tocar um instrumento, e muitos de vocês que acompanham aqui o meu canal são músicos, para você aprender a tocar um instrumento, o que você precisa fazer? Dedicar horas e horas, muito tempo de vida para estudar o instrumento. Na mixagem não é diferente. Se você quer ter bom resultado na mixagem, o que você precisa fazer? Mixar, mixar, mixar e mixar. Dedicar muitas horas mixando. E como é que a gente vai mixar música se a gente não produz ou se ainda não está produzindo música? Pegando músicas de sites que disponibilizam arquivos multitrack para a gente poder estudar. E a dica é esse site aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar. Esse é um dos principais, se não o principal site que disponibiliza músicas multitrack para a gente mixar e masterizar. Então, acessou, você vai vir aqui embaixo, ó, e aqui você vai selecionar o gênero musical, supondo que você queira mixar um rock, por exemplo. Aí clicou aqui em rock, ele vai te jogar lá para baixo, e aqui você vai encontrar dezenas de opções de músicas multitrack produzidas por diferentes artistas, tudo aí disponível para você poder fazer o download e treinar a sua mixagem. Na maioria das vezes, o que vocês vão encontrar aqui é o seguinte, ó. Vocês vão encontrar a versão reduzida, com uma quantidade menor de pistas e também um arquivo menor, e a versão full, com uma quantidade superior de pistas, né, de tracks, e um arquivo mais pesado. Então, se você quiser mixar uma música completa, baixa aqui a versão full, e aqui no play você pode ouvir e verificar se vale a pena ou não fazer o download da música para você poder treinar. Aconselho vocês baixarem quantas músicas puderem de diferentes gêneros musicais e mixar. Mixar rock, pop, blues, country, hip hop, enfim, todos os gêneros, não se limitar apenas em um único gênero, porque é dessa maneira que a gente aprende. E o que nós temos aqui? Basicamente, bateria, baixo, guitarra, teclados, órgão, saxofone e vocais. Eu já fiz aqui a organização do projeto, separei aqui a bateria, tem um grupo dela aqui, tudo em vermelho. O baixo, percebam que o baixo foi captado com microfone IDI, depois tem um detalhe interessante aqui nesse caso.
guitarra, 2 teclados, órgão Hammond, aqui um saxofone e um grupo com as vozes. Daí é o seguinte, deixa eu até escrever aqui correto, né, que voz tem que separar. Depois que você fez essa organização, botou ali da maneira que você quer, você vai insertar o Channel Strip. Eu estou utilizando esse, que é o SSL 4000E. É um plugin da Plugin Allies. Você vai insertar esse plugin, ou o plugin que você tem aí, o Channel Strip que você tenha, em todas as pistas, inclusive nos grupos. Eu vou passar aqui rapidamente pelos recursos que nós temos aqui, os recursos básicos, para que você possa entender como funciona o canal de uma mesa de som e aí fazer a mixagem aí das suas músicas. Nós temos aqui o seguinte, os filtros, High Pass, que é esse knob aqui, e o Low Pass. Low Pass corta as altas frequências e deixa passar as baixas frequências. High Pass corta as baixas e deixa passar as altas frequências. Se você quiser desligar os filtros, dá um duplo clique, o LEDzinho desliga, apaga, né? E aí o filtro está desligado. Aqui a gente tem um compressor. Tem um detalhe interessante. Por que eu estou utilizando um Channel Strip? E por que eu estou remetendo essa questão do analógico? Os plugins mais atuais, mais modernos, eles facilitam muito a nossa vida no que se refere ao visual, porque a gente visualiza ali o espectrograma, as ondas sonoras, toda a interação ali que a gente faz com o compressor, com o equalizador, a gente está vendo tudo que está acontecendo. E aí a gente acaba se perdendo no principal, que é ouvir. Quando você ouve e não está vendo o que está acontecendo, apenas ouvindo, você aguça e treina o teu ouvido para chegar no melhor resultado. E aqui a gente tem que entender que música é som, é áudio. Então a gente precisa treinar o nosso ouvido para isso. O compressor, o que nós temos aqui? Threshold, Release e a taxa de compressão. Tem aqui esse botãozinho pequenininho, esse knob, né, que é o Mix, para você poder dimensionar o quanto que você quer do áudio com compressão e sem compressão. Um filtro de passa alta aqui e uma outra opção de Release. Aqui embaixo nós temos um Gate que funciona como Expand também, que é para você poder cortar aquela sujeira, por exemplo, nos tons da bateria, no som da caixa, do kick. E aí nós temos aqui, basicamente, o Threshold, o Range e o Release. Aqui alguns botões, né, para você poder ligar ou desligar. Aqui ó, você já vai identificar a monitoração do gate e a monitoração do compressor, deles atuando, né? Aqui no centro nós temos o equalizador. E aí já tem uma característica interessante aqui, que é o seguinte. Nós estamos acostumados, até no Reaper mesmo, né? O equalizador do Reaper, que por sinal é muito bom, te dá a possibilidade de utilizar ali quantas bandas de equalização você quiser. Cada banda de equalização, você tem todos os tipos de filtros possíveis, e aqui não. No analógico, o que nós temos? 2 bandas de equalização paramétrica. Paramétrica é o seguinte, você tem a opção de seleção de frequência, o ganho, para mais ou para menos, e a largura de banda, mais estreito ou mais aberto. Então você vai ter isso nas médias altas, né, médias altas e no médio grave, e nas extremidades, no agudo e no grave, no subgrave, você vai ter o filtro tipo shelf, que é esse daqui, ó. Que aí no caso você vai ter apenas a opção de selecionar a frequência e dar o ganho para mais ou para menos. Aqui também a mesma coisa. Nesse caso, ele até te dá essa opção de mudar de shelf para bell. E aí você tem uma largura de banda já pré-estabelecida, porque são filtros diferentes, né? O shelf, supondo que a frequência de corte, né, essa frequência que você selecionou aqui, ela esteja aqui no meu dedo. Então ele vai pegar e vai subir ou vai descer. Vai fazer isso daqui. O bell não, ele vai fazer tipo um boné ali e aí vai subir assim, ó, subir ou descer. Só que esse bonezinho ali é a largura de banda que você poderia deixar mais estreita ou mais aberta, tendo esse outro knob aqui. Igual essa figura que está aparecendo aqui, essa imagem, tá vendo? Então quando você deixa na opção bell, você faz esse tipo de filtro aqui. No shelf já é aquele do outro jeito que eu ensinei.
Então eu vou deixar no shelf para ser o clássico, né, o básico. Aqui a monitoração. A monitoração tem um detalhe interessante também, que é o seguinte. Aqui são monitorações analógicas. Então você vai ver aqui, ó, VU e DBU. O que você monitorar aqui e essa numeração, a medição que você vai analisar aqui é diferente da track e do master, completamente diferente. Aqui é uma medição digital, aqui é uma medição analógica. Aí você tem aqui o ganho de entrada, o VGAN, que é um recurso específico, né, exclusivo desses plugins da BX Console, da Plugin Allies, que é para você instigar, né, gerar aquele ruído do equipamento analógico. É bem interessante se você quiser deixar aquele chiadinho, mas cuidado para não exagerar. Eu vou desligar aqui o gate, deixa eu desligar por aqui, ó, e vou aumentar aqui o chiado. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês estiverem utilizando um fone, vocês vão perceber que tem um chiado, ó. Um chiadozinho tipo televisão fora do ar. Aí eu vou tirar aqui, ó. Entendeu? Então eu aconselho, já que vocês vão aplicar esse plugin em todas as pistas, deixar aqui mais baixo, tá vendo? Não deixar muito exagerado, não. Aí tem outros recursos aqui, inversor de fase, multi, fader de volume, e tem esse recurso aqui do analog, que é um recurso também exclusivo aqui desse plugin, que faz o seguinte: no mundo analógico não existe igualdade. Você tem ali uma mesa de som com 32 canais, cada canal vai ser diferente. Apesar de serem canais iguais, porque eles possuem os mesmos recursos, mas os componentes são analógicos. E os componentes analógicos fazem com que cada canal, mesmo que de uma maneira muito sutil, tenha sonoridades diferentes. Então esse plugin ele faz também essa emulação. Ao clicar aqui em All e dar um OK, ele vai alterar a numeração de todos os plugins insertados no projeto. Então perceba aqui, ó, que está 6970, como se fosse, né, o canal 6970. Se eu abrir esse outro aqui, ó, ele já está no 2728 e assim por diante, tá vendo? Então é bem interessante, mais uma característica desse plugin. E tem um outro recurso aqui também para finalizar, que também é específico, exclusivo desse plugin, que é o THD, que é distorção harmônica total, que você pode acentuar mais a característica sonora desse plugin no som que tiver ele insertado. Também é um recurso bem legal. Então vamos lá, vamos para a mixagem, mas antes da gente mixar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal e não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de mixagem e masterização, além de aprender a produzir música, produzir VS, eu tenho vários cursos que eu vou deixar o link deles aqui embaixo e vão aparecer aqui em cima também. Então vamos lá. Para mixar, organizou, tá tudo certinho? Eu vou mudar aqui de janela, Ctrl M, tem aqui a janela de mixagem. Você até pode dar o play para ouvir a música com os volumes em 0 dB e entender mais ou menos como é que a música funciona. Mas o correto é, depois que você ouviu ali uma partezinha da música, eu vou até colocar aqui para a gente ouvir. A gente vai ouvir um trechinho com os volumes zerados, vai clipar, vai ficar esquisito, mas só para entender como é que a música está soando. Enfim, deu para perceber aqui que deu uma clipada, porque está tudo em 0 dB. O certo é fazer o seguinte, é selecionar todas as pistas, Ctrl A, jogar para menos infinito, os grupos pode deixar aqui em 0 dB, para já ir facilitando os grupos, né, dos sons. E aí, com os volumes em menos infinito, você vai selecionar um trecho que você queira da música. Eu vou pegar esse trecho aqui, ó. Vai deixar em loop, eu vou deixar aqui acionado o loop, vai dar o play e vai começar a levantar fader. Então, a etapa inicial da mixagem, depois que você organizou, insertou os plugins e tal, é levantar fader. Então vamos levantar fader aqui. Eu começo pela bateria e começo pelos instrumentos, pelos sons, né, da parte de ambiência da bateria. Então vou começar aqui pelo chamber. Percebam que eu tenho aqui kick in, kick out, caixa, top, esteira, tom 1, 2, 3, 4, não tem overhead. Temos aqui microfones, perdão, o overhead a gente não tem o hi-hat. Temos aqui os microfones de overhead, estéreo, e o chamber também estéreo. Eu vou começar aqui por essa ambiência.
Tem um detalhe que é o seguinte. Deixa eu até dar uma pausa para explicar isso, que é extremamente importante. A mixagem é um processo de somatório de informações sonoras. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai mixar uma música, você vai subir o volume do som de um instrumento, ele vai estar aqui. Aí você vai subir o som do segundo instrumento, os dois juntos vai fazer o som vir para cima. O terceiro, mais para cima. O quarto, mais para cima e assim por diante. Então, jamais comece a mixar mantendo o volume do primeiro som que você levantar batendo aqui em 0 dB. Porque quando você levantar o segundo som, ele vai clipar. E aí você vai perder o controle. Então, sempre comece com o volume lá abaixo. Você vai deixando o volume, com o tempo, né, com a prática, vocês vão começar a entender isso. Você vai levantando o volume, depois você levanta o outro. Quando você levantar todo mundo, eles vão estar próximo aqui do 0 dB, mas não vai estar clipando, porque você fez da maneira correta. Então vamos lá. A ambiência da bateria, os microfones de overhead. Só abaixar um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, ó. Na virada, eu já identifiquei que o tom 1 está um pouquinho para o meu lado direito, o tom 2 no centro, o 3 e o 4 mais para o meu lado esquerdo. Por que eu estou mencionando isso? Porque a imagem estereofônica da bateria, eu vou seguir a coerência dos microfones de ambiência, por isso que eu começo por eles. Então, na hora de virar o pan, o tom 1 vai estar para cá, o tom 2 aqui, o tom 3 e o tom 4. Então, vamos lá. Ambiência aberta, vamos do kick. Eu tenho o kick in, que tem mais definição, e o kick out, que é a mais encorpada. Aí é uma questão de gosto. Se você quer mais definido, utilize mais o microfone de dentro. Se quer um som mais encorpado, vai vir com mais sujeira também, o microfone de fora. Se você só tem um kick, então não tem por que fazer essa escolha, né? E toda essa parte de volume, ajuste de volume, é questão de gosto também. Você pode gostar de mais bumbo do que eu gosto, você pode querer que o baixo esteja com mais presença do que eu gostaria, e isso é que faz a diferença entre você mixar e eu mixar. Então, a mixagem ela vai ter muito dessa individualidade na questão do gosto, né? De você colocar os sons ali de uma maneira coerente. É lógico que tem que ter uma certa coerência, né? Não vai fazer sinfonia de bumbo e baixo na mixagem de uma música. Quando você tiver duas captações para o mesmo som, é sempre legal conferir a fase e a polaridade. Eu vou explicar o que significa isso. Vamos pegar aqui o bumbo, vamos pegar essa execução aqui. O que é fase? Fase é essa distância aqui entre o primeiro som e o segundo som da mesma captação. Dois microfones, o som chegou primeiro no microfone que está dentro do bumbo, depois no microfone que está fora do bumbo. Essa é uma diferença que, para mim, é irrelevante porque faz parte da música. A gente vai ter uma diferença também no bumbo sendo captado pelos microfones de ambiência, no bumbo sendo captado pelo microfone da caixa, assim por diante. Então, tem gente que gosta de corrigir essa diferençazinha, eu não corrijo. Agora, o principal é a polaridade. Polaridade é o seguinte, ó. Se a onda subiu, aqui tem que subir também. Se desceu, aqui tem que descer. Se tivesse invertido, eu virei aqui, ó, e inverteria a polaridade, porque aí eu estou fazendo com que tenha essa coerência das ondas estarem subindo e descendo ao mesmo tempo. Aqui na caixa tem um detalhe, porque a caixa a gente também tem, nesse caso aqui, ó, duas captações, né? Só que na caixa, obrigatoriamente, se não tiver nada errado com o seu microfone, seu cabo, você posiciona o microfone em cima da caixa e outro embaixo, para pegar a pele de cima e a esteira. Se os microfones estão invertidos, quando o baterista tocar na caixa, um microfone vai ter a onda para cima e o outro vai ter a onda para baixo, porque eles estão invertidos. Então, naturalmente, você vai ter uma das waveform invertida em relação à outra. Nesse caso, quem disponibilizou esses arquivos para a gente mixar já fez a correção na edição.
Já corrigiu aqui. Mas o que poderia ter acontecido é isso daqui, ó. Eu vou inverter aqui, ó. E aí, o certo seria chegar dessa maneira. Chega dessa maneira, por causa dos microfones invertidos, o que você vai fazer? Ou você vai inverter por aqui, ó, polaridade, que ele diz aqui inverter fase, mas na verdade é polaridade. Ou você vai dar um duplo clique e vai inverter por aqui, ó. Como ele já tinha corrigido, vou deixar do jeito que estava antes, mas você pode fazer dessa maneira e aí você vê o deslocamento também. E um terceiro exemplo que eu separei aqui é o do baixo. O baixo é o seguinte, ó. Percebam que o baixo, deixa eu até ampliar aqui o zoom, né? Aqui nós temos o DI, que eu vou trazer aqui para cima, e o microfone. O DI, ele vai receber o som primeiro, em relação ao microfone. Então, nesse caso, é legal fazer a correção de fase, porque da maneira que está aqui, já começa a gerar cancelamento e você já tem o som do baixo não tão encorpado como era para ser. Perceba aqui, ó, como eu criei um agrupamento, tá vendo? Ó, o sombreado, como é que está completamente fora, tá vendo? Olha aqui, como é que está completamente fora. Então, você pode selecionar um deles, o que tiver depois, né? Mantenha o Alt pressionado e aí tu vai arrastar até criar esse sincronismo, tá vendo? Assim você garante, por quê? Som, o mesmo som, só captados em fontes diferentes, né? Um captação de linha, outro do microfone. Mas se um subiu, o outro tem que subir, se o outro desceu, o outro tem que descer, e assim por diante. Então você pode dar essa alinhada para você não perder o punch do baixo, não ter um som ruim. Se vocês fizerem isso e compararem o som antes e depois, vocês vão perceber que dá uma diferença grande. Então vamos lá. Feito essa correção quando a gente tem mais de uma captação no mesmo som, vamos voltar aqui e selecionar esse trechinho novamente. Aí tu vai dar o play e vai lá, ó. Subir a caixa, top. Ó. A esteira, questão de gosto também, né? Mais ou menos esteira. Subir os tons. Já vou virar o tom 1 para o meu lado direito, tom 2 no centro, tom 3 um pouquinho para o lado esquerdo e o surdo um pouco mais para o lado esquerdo. Vamos pegar um trechinho que tem a virada? Ó, aqui já tá legal. Subir um pouquinho mais o tom 3 e o tom 4. A bateria já tá legal dessa maneira, a mixagem de volume, e não tá clipando. Agora vamos somar o baixo. O baixo é o seguinte, eu vou subir com o DI primeiro, que ele vai dar mais definição. O mic vai dar mais corpo. Então vamos lá. E aí o baixo, tentem, isso também é questão de gosto, tentem deixar ele mais próximo ali de volume com o kick. Subir aqui o mic. Nivelou os dois, aí você pode trabalhar com o volume aqui do grupo, para mais ou para menos. Agora vamos na guitarra. Virar um pouquinho pro meu lado esquerdo. Que eu vou subir aqui, ó, com Yamaha. Do meu lado direito. Abrir um pouquinho, né, com a guitarra. E temos aqui esse sintetizador. Vamos pegar aqui o órgão. O órgão é o seguinte. A gente tem aqui o estéreo, que seria o topo. Ó. E aqui a gente tem o baixo. Aí você pode trabalhar com o volume dele por aqui, ó, do grupo. Baixa só um pouquinho baixo.
Saxofone. Subir só um pouquinho mais o pique. Subir com as vozes. Ó, eu acredito que a voz 3 seja a principal, porque ela é que vai cantando a maior parte do tempo da música. Então essas outras aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais baixo e vou virar o pan dessa e dessa daqui, ó. Essa daqui eu vou deixar no centro. Então essa e essa daqui eu vou virar o pan. Aí eu vou virar essa daqui um pouquinho para o meu lado direito e esse daqui um pouquinho para o meu lado esquerdo. E vou selecionar essas vozes aqui. Estou fazendo de uma maneira um pouco rápida, né, para o vídeo não ficar muito longo. E diminuir um pouquinho o volume. Diminuir um pouquinho o órgão. Feito esse ajuste, né, a mixagem, o ajuste de volume, nós já temos aqui 70% da música finalizada. E percebam que, se tiver uma boa execução, uma boa gravação, só de fazer esse ajuste correto de volume, sem deixar clipar, sem ficar nada agressivo, você já vai ter ali um resultado muito bom. Agora a gente vai partir pro finalmente, né? A gente vai utilizar o plugin. Não vou processar aqui todos os sons, para a gente não perder muito tempo, mas a gente vai pegar aqui alguns pontos específicos que eu acho que são interessantes. Vamos começar pela voz, e aí a voz é o seguinte, ó. Pela waveform eu já identifico que não passou por compressão nem nada disso. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar o play, vou deixar solado. Normalmente a gente realiza o processamento ouvindo a música toda, mas para poder ser mais didático também na explicação, vamos realizar o processamento aqui ouvindo os instrumentos solados. Eu vou trabalhar com o compressor aqui na voz principal. Vamos pegar a voz principal aqui, ó. Já vou aplicar um fio de high pass, que esse é o nosso amigo da mixagem. Estou cortando ali em 100 Hz. Ao cortar em 100 Hz, toda essa sujeira que foi captada pelo microfone, eu já estou limpando. Esse filtro é extremamente importante, você pode utilizá-lo em quase tudo. Ó, vou pegar aqui o compressor, deixar uma taxa de compressão de 4:1. Vou caprichar aqui, porque a dinâmica dele está bem exagerada. E vou puxar um pouquinho das médias altas aqui, ó, nesse filtro aqui. Deixar em 4,5 aqui, ó. 4.3, 4. Alguma coisa. Dá um ganho. Abrir um pouquinho mais a largura de banda. Descer um pouquinho aqui, ó. Com essa equalização, que eu não tô vendo, tô ouvindo aqui, né? Eu já percebi que a voz se destacou. Percebam só, eu vou desligar o equalizador, vocês vão perceber a diferença, ó. Sem com o equalizador. Aí dentro da música, ó, deixa eu só ver. Sim, eu fiz a alteração aqui no analog. 33, 34, aqui tá o quê? 15, 16, beleza. Então, feita aqui uma equalização bem simples, o filtro, uma compressão. Eu vou aplicar uma compressão aqui nas outras vozes. Vou deixar mais ou menos a mesma configuração, sem caprichar demais. E não vou puxar as altas frequências não, porque eu não quero destacar tanto as outras vozes. Vou aplicar o filtro também, ó, de 100 Hz aqui, ó, o próximo disso. Aí vamos lá. Nessa outra voz é a mesma coisa, o filtro de 100 Hz, compressão, mais ou menos 4:1. E aqui a mesma coisa.
Estou fazendo rápido, mas logicamente vocês vão fazer ouvindo cada voz, cada detalhe, enfim. Para chegar no melhor resultado possível, aqui é só para passar a informação para vocês. Então, feito a parte das vozes, quando você tem grupos de vocais assim, você pode também comprimir aqui no grupo, porque você acaba criando essa cola, essa unidade entre as diferentes vozes dentro da mixagem de uma música. Então vamos lá. Só que aí, compressão em grupo, é sempre mais aconselhável deixar uma taxa de compressão mais baixa. 2,5, 2, 1,5, alguma coisa assim. Até abaixar um pouquinho o volume. Aqui na bateria, a gente pode equalizar e comprimir aqui direto no grupo, que o som da bateria já está tão bonito. Vou fazer o seguinte, ó, no grupo da bateria, eu vou puxar um pouquinho das altas para destacar os pratos e tal, ó, abrir o som dessa bateria. Deixa eu puxar aqui em 4000. Olha como é que o som da bateria abriu. Gerar uma compressão, uma taxa de compressão baixa, porque é no grupo. Ó, sem o plugin. Completamente diferente, ó. Vamos comprimir aqui o órgão, também em grupo. Puxar um pouquinho da aguda dessa guitarra. Vamos puxar por aqui, ó. Ali em 4K. Vamos aplicar um filtro, cortando aqui em 120, um compressor. Abaixar um pouquinho o volume. Puxar um pouquinho mais o DI do baixo para destacar. Esse teclado aqui, ó, a gente pode equalizar ele também, ó. Puxar um pouquinho das altas, puxar por aqui, ó. E comprimir também, ó. Perceberam que essa compressão aqui, ela já faz automaticamente um ajuste de volume? Por isso que a gente, quando comprime, ele já compensa? Porque aqui a gente não tem como ajustar o volume na compressão, a gente também não tem o ataque. Tem alguns parâmetros aqui, tipo um high pass filter, a opção de mix, né, para mixar o áudio com ou sem a compressão, mas são recursos limitados, então vocês têm que entender que quando vocês comprimirem por aqui, no caso desse plugin, no de vocês pode ser um pouco diferente, ele já vai dar uma compensada no volume.
down and sing it for me, baby. Daddy D's gonna bring you up. Ooh, yeah. Daddy D's gonna sit you down, sit you down. Não tá clipando, tá tudo de boa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um conteúdo um pouco mais extenso, muita informação para passar, então não dava para fazer um vídeo muito mais curto que isso. Mas espero que esse conteúdo, essa informação seja útil para vocês. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, se quiserem, deixem o seu like, se inscreva aqui nesse canal. E não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo, junto com os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, e também do meu site de camisetas, essas camisetas que vocês estão visualizando na tela, com estampas voltadas para esse nosso nicho de produção musical, home studio. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui embaixo nas perguntas, que eu vou responder a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!